No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima revela a Afonso o pacto que firmou com Odete, tentando convencê-lo de que aquela era a única maneira de manter sua posição social. O executivo fica devastado com a frieza, percebendo que suas escolhas estão cada vez mais distantes da ética e dos valores que ele tanto preza. Em paralelo, Bartolomeu confidencia a Ivan que apurou informações sérias sobre Gerson e que não medirá esforços para ajudá-lo a enfrentar o rival. Ivan sente um misto de gratidão e alívio, enxergando no pai uma força inesperada. Enquanto isso, Afonso busca Raquel para uma conversa sincera sobre os dilemas envolvendo Maria de Fátima, Odete e até mesmo Celina. Raquel, mesmo machucada pelas atitudes da filha, escuta com atenção, e os dois compartilham um momento de cumplicidade. Já Celina, ao descobrir que Afonso deixará sua casa, se mostra inconformada, revelando o quanto ainda depende emocionalmente dele. A situação se agrava quando Heleninha repara em manchas roxas no braço do empresário, indícios de que algo mais sério pode estar acontecendo com sua saúde. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Ana Clara reclama de Odete para Leonardo, exausta com as imposições e a arrogância da vilã. Já Raquel, em outro ponto da cidade, vive mais uma humilhação ao ser flagrada por Heleninha e Celina vendendo sanduíches na praia, cena que mexe com seu orgulho. Pouco depois, Marieta nota que o nariz de Afonso começa a sangrar, reforçando os sinais de fragilidade do executivo. Ao mesmo tempo, Bartolomeu se prepara para almoçar com Gerson e decide usar uma câmera escondida em seu corpo para reunir provas contra o rival. Ana Clara, por sua vez, passa a frequentar o grupo do AA apenas para se aproximar de Heleninha, mostrando que seus interesses vão além da recuperação. Diante de tanta pressão, Afonso toma uma decisão drástica. Resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete, acreditando que é o único caminho. E nesse turbilhão de conflitos, Maria de Fátima procura Raquel, sem imaginar que a mãe já não a recebe mais como antes. Afonso acompanha Solange no hospital e chora ao ver os filhos saudáveis na ultrassonografia. Afonso descobrirá que Solange está grávida de gêmeos e que ele é o pai. A revelação acontecerá em meio a um turbilhão de acontecimentos, justamente quando o empresário receberá o diagnóstico devastador de que está com câncer. A notícia, no entanto, reacenderá dentro dele uma força que parecia perdida, mudando completamente seus planos e sua forma de encarar a vida. Tudo começará com Afonso mergulhado em angústia. Após ouvir do Dr. Fernando que a doença exige um tratamento agressivo, ele chegará a cogitar desistir. Para que lutar? Talvez seja mais fácil aceitar que esse é o meu destino, pensará o executivo, sozinho em seu quarto, segurando o resultado dos exames. O peso da notícia fará com que ele se isole da família e até mesmo de Raquel, temendo se mostrar frágil diante das pessoas que sempre esperaram dele firmeza e coragem. Será nesse momento que Solange tomará a decisão de abrir o jogo. Nervosa, a jovem respirará fundo antes de encarar Afonso. Eu não podia mais guardar isso. É que você tem todos os motivos para enfrentar esse tratamento, seja ele como for. Na verdade, você tem 2 motivos. Eu ainda não sei o nome desses motivos, porque eu ainda não sei se são meninos ou meninas. Afonso ficará em choque. Primeiro arregalará os olhos, sem acreditar no que ouviu. Em seguida, levará alguns segundos para processar a informação. Você está dizendo que está grávida de mim? E que são gêmeos? A voz dele sairá embargada, os olhos marejados, incapazes de conter a mistura de medo e alegria. Solange confirmará com um sorriso tímido, segurando a mão dele. O empresário, que até segundos antes se via derrotado, se transformará diante da notícia. Eu vou fazer de tudo para ficar bom. Eu preciso viver para conhecer esses filhos. Eles precisam de mim. Você precisa de mim.
Agora eu tenho um motivo para contar para minha família, porque o doutor Fernando disse que, como a Heleninha é minha irmã por parte de pai e mãe, há grandes chances de a gente ser compatível. A cena seguinte mostrará Afonso abraçando Solange com força, como se quisesse sugar dela toda a coragem que lhe faltava. Ele prometerá que não irá se entregar e que lutará contra a doença, mesmo diante das dores e das incertezas. Eu não vou fugir dessa batalha. Eu vou estar ao seu lado em cada consulta, em cada momento dessa gestação. Nós 3 não, nós 4. Nós vamos vencer juntos. Disposto a acompanhar cada detalhe da gravidez, Afonso começará a fazer planos com Solange. Os dois passarão uma tarde inteira sonhando com o futuro, imaginando como será a vida quando os bebês nascerem. Ela, sempre carinhosa, raspará o cabelo dele em preparação para o tratamento, transformando o momento de dor em um gesto de amor. Enquanto a máquina passará suavemente sobre a cabeça de Afonso, eles conversarão sobre nomes. Se for menina, eu sempre sonhei em chamar de Sofia, dirá ela. E se for menino, Antônio em homenagem ao meu avô, completará o empresário. Os dois sorrirão em meio às lágrimas, selando aquele pacto de esperança. Em cenas seguintes, Afonso acompanha Solange na clínica. O consultório será iluminado, silencioso, e a tensão tomará conta do ar enquanto o médico prepara o ultrassom. O coração de Afonso baterá acelerado, como se fosse ele quem estivesse prestes a nascer. Quando as imagens aparecerem na tela, mostrando os 2 bebês se desenvolvendo, o silêncio dará lugar a lágrimas. Solange sorrirá emocionada, e Afonso, completamente tomado pela cena, não conseguirá segurar o choro. São meus filhos, nossos filhos. Eles estão aí, crescendo fortes, dirá com a voz embargada. Mesmo com tantos problemas recentes, o diagnóstico, o medo da morte, as decepções familiares, Afonso se sentirá renascido. É por vocês que eu vou lutar. É por vocês que eu vou vencer essa doença, prometerá, olhando fixamente para o monitor como se quisesse gravar na memória cada detalhe da imagem. Solange apertará a mão dele e sussurrará. Eles já sentem sua força, o Afonso. Eles sabem que tem o melhor pai do mundo. Mas a felicidade será acompanhada de um peso enorme. O executivo ainda precisará encarar o dilema de revelar ou não a doença à família. Além disso, Solange viverá o medo constante de perder o homem que ama antes mesmo de ver os filhos nascerem. O casal terá de lidar com a dureza do tratamento, as sessões de quimioterapia e as consequências físicas que afetarão não apenas Afonso, mas também todos ao redor. Afonso aparecerá apoiando Solange em consultas de pré-natal, comprando roupinhas de bebê e sonhando com o futuro, enquanto ao mesmo tempo enfrentará crises de dor, náuseas e cansaço extremo. Eu não vou me deixar abater. Quero estar de pé no dia que eles chegarem ao mundo, afirmará ele, tentando se manter firme diante das dificuldades. A cada ultrassom, a cada batimento ouvido no consultório, Afonso se encherá de forças para continuar. O público verá a transformação de um homem que sempre foi reconhecido pela rigidez nos negócios, mas que agora se entrega à maior batalha da vida com o coração aberto, guiado pelo amor de Solange e pelo sonho de segurar seus filhos nos braços. A cada consulta médica, Afonso se sentirá mais forte. O simples som dos batimentos dos gêmeos se tornará um combustível para suportar as sessões de quimioterapia. Mesmo frágil, com o corpo castigado pelo tratamento, ele não abrirá mão de segurar a mão de Solange, de participar de cada ultrassom e de planejar cada detalhe da chegada das crianças. O público verá cenas tocantes, como quando o empresário, mesmo debilitado, pintará o quarto dos bebês ao lado da companheira. Com o pincel trêmulo nas mãos, ele tentará esconder a dor física. Vai ficar perfeito. Eles merecem o melhor, dirá, com um sorriso que disfarça o sofrimento. Solange,
com lágrimas nos olhos, o ajudará a continuar, transformando cada gesto em prova de cumplicidade. A novela mostrará que a felicidade de Afonso e Solange virá acompanhada de grandes provações. A gestação seguirá firme, mas o tratamento do empresário trará consequências imprevisíveis. O choque de realidades, o nascimento iminente dos filhos e a ameaça constante da doença colocará os personagens diante de escolhas dolorosas, onde amor, esperança e sacrifício caminharão lado a lado. E será nesse turbilhão de emoções que Afonso enfrentará a pergunta que mais o atormenta. Será que terá tempo de ver seus filhos nascerem? Mesmo com todas as dificuldades, Afonso e Solange encontrarão pequenas alegrias no caminho. Em uma das cenas mais emocionantes, ele chegará exausto de uma sessão de quimioterapia, com o corpo enfraquecido, mas ainda assim insistirá em cozinhar para a amada. Não é nada sofisticado, mas quero preparar o jantar da mãe dos meus filhos, dirá com voz fraca, colocando um prato simples na mesa. Solange se emocionará com o gesto e prometerá que nada, nem a doença, será capaz de apagar o brilho daquela família que estão construindo juntos. O público verá ainda momentos leves, quando Afonso e Solange farão brincadeiras sobre a personalidade dos bebês. Esse aqui se mexe tanto que com certeza puxou meu temperamento, dirá ele, rindo ao ver a barriga dela se mexendo no ultrassom. E esse mais quietinho só pode ter herdado minha calma, completará Solange, transformando a sala da clínica em um lugar de esperança. Mas o contraste será brutal. Entre uma cena doce e outra, virão as crises de dor, os enjoos e a queda de energia que obrigarão Afonso a se deitar, às vezes sem forças até para falar. Solange, porém, estará sempre ali, firme, cuidando dele e ao mesmo tempo dos gêmeos, vivendo um amor que se mostrará cada vez mais inabalável. O clima de emoção tomará conta quando o médico anunciar que os bebês estão crescendo saudáveis, fortes e com batimentos firmes. Afonso cairá em lágrimas no consultório, sem se importar com quem o vê chorar. Eles são meu futuro, são a prova de que eu não posso desistir, dirá, abraçando Solange com intensidade. E será nesse misto de esperança e dor que a trama seguirá, deixando claro que Afonso está disposto a tudo para vencer a doença e segurar os filhos nos braços. A guerra entre Odete Reutemann e Ana Clara vai começar com um barraco histórico. A poderosa empresária, que sempre teve absoluto controle sobre a família, perderá as estribeiras ao descobrir que a cuidadora de seu filho Leonardo está frequentando as reuniões de AA ao lado de Heleninha. A simples menção do nome da jovem será suficiente para acender a fúria da vilã, que não aceitará essa aproximação de forma alguma. Tudo terá início quando Heleninha, ainda frágil, mas orgulhosa de seus primeiros passos rumo à sobriedade, confidenciará a Celina que fez uma amiga inesperada. Ela se chama Ana Clara, uma moça incrível, que me escuta, que entende minhas dores, que não me julga. Eu acho que finalmente encontrei alguém que pode me ajudar a atravessar esse momento, dirá a filha de Odete, emocionada. Celina ficará surpresa com o entusiasmo, mas não dará muita importância, até o momento em que Odete, ouvindo de relance o nome, congelará. Seu olhar gélido denunciará que algo a incomodou profundamente. Como é que é o nome dela? Perguntará em tom grave. Ao ouvir a confirmação, a megera se retirará da sala sem dar explicações, mas por dentro estará em chamas. Determinada a cortar o mal pela raiz, Odete pegará seu carro e dirigirá sozinha até o sítio afastado, onde mantém Leonardo recluso, sob cuidados médicos e fora do alcance da sociedade. A cada quilômetro percorrido, sua raiva aumentará. Eu não lutei tanto, não protegi tanto esse menino para ver uma aventureira qualquer entrar na minha família, pensará, cerrando os punhos no volante. Ao chegar, nem baterá à porta. Invadirá o casebre como um furacão, já partindo para cima de Ana Clara, que estará arrumando alguns papéis.
Fica longe da minha filha, ouviu? O que é que você quer atrás da Heleninha? Gritará, indo direto ao pescoço da rival. Ana Clara, assustada no primeiro instante, reagirá rápido. Me larga, sua louca! Retrucará, empurrando a poderosa. O embate físico será inevitável. Empurrões, puxões de cabelo e até tapas ecoarão pelo ambiente. Leonardo, sem forças, apenas assistirá ao fundo, incapaz de intervir. Quando Odete acreditar que já terá intimidado a jovem, Ana Clara soltará a bomba que mudará o rumo de tudo. Ofegante, mas firme, ela jogará a verdade no colo da sogra. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha. A frase cairá como uma bomba nuclear. Odete empalidecerá. Você tá louca! Isso é impossível! Berrará, tentando agarrar novamente a rival. Mas Ana Clara, com um sorriso venenoso, deixará claro que não recuará. Não, dona Odete, eu não tô louca. Eu tô casada. O meu marido tem direito a 1/3 de tudo. E eu quero esse dinheiro. Quero o que é meu por direito. E se a senhora não aceitar, eu mesma conto tudo pra Heleninha. A sua princesinha vai adorar saber do segredo que a senhora guarda às 7 chaves. A fala será como um soco no estômago de Odete. Pela primeira vez em muito tempo, a rainha do jogo sentirá o chão abrir sob seus pés. Seus olhos faiscarão, mas sua mente correrá em velocidade absurda. Essa garota ousou me enfrentar, ousou tocar na minha fortuna e ainda ousou se aliar a Heleninha. Pensará entre ódio e incredulidade. Sem alternativas imediatas, a empresária respirará fundo, tentando recuperar o controle. Vamos conversar. Sente-se. Não precisamos resolver isso dessa forma, dirá, com a voz arrastada e um sorriso falso. Mas seu olhar, frio como lâmina, mostrará que estava apenas ganhando tempo para bolar o próximo contra-ataque. Ana Clara, por sua vez, não se deixará enganar. A senhora não engana ninguém. Eu sei que quer me destruir, mas agora é tarde. Eu sou uma Almeida Reutemann e vou ser tratada como tal, afirmará, cruzando os braços com firmeza. Odete tremerá de ódio, mas manterá a pose. Você não sabe com quem está mexendo, garota. Eu não cheguei onde cheguei cedendo a chantagens baratas. Pois vai aprender, retrucará Ana Clara, fria e calculista. Odete, por trás de seus sorrisos gélidos, preparará uma vingança à altura da ousadia da nova nora. Odete estreitará os olhos, olhando para Ana Clara como se fosse uma inimiga mortal. Você pensa que pode entrar na minha família como se fosse um convite de aniversário? Ironizará com a voz cortante. Ana Clara não se intimidará. Eu não entrei. Eu conquistei. Eu estava do lado do Leonardo quando a senhora o trancafiou nesse casebre. Eu cuidei dele. E agora eu sou esposa dele. Isso ninguém pode mudar. A tensão se tornará quase insuportável. Leonardo, em sua condição debilitada, tentará murmurar algo, mas sua voz não passará de um sussurro incompreensível. Ana Clara aproveitará a cena e acariciará o rosto do marido diante da sogra em um gesto provocador. Odete perderá o controle por alguns segundos, dando um tapa na mesa de madeira. Você não passa de uma oportunista barata. Não vai botar as mãos no que é meu, nem você, nem ninguém. Ana Clara, porém, já terá se preparado para enfrentar o furacão Reutemann. Seu? Eu acho que a senhora está confundindo. O patrimônio é da família. E agora eu faço parte dela. A senhora vai ter que me engolir, dona Odete. De volta à mansão, Odete não comentará uma palavra sobre o barraco com Celina ou Heleninha. Se fechará no escritório, servirá uma dose generosa de uísque e refletirá diante do espelho. Ela acha que pode me vencer com um casamento? Ela não tem ideia de quem sou eu, murmurará maquiavélica. Imediatamente começará a telefonar para seus advogados, ordenando uma investigação minuciosa sobre a legalidade do casamento de Ana Clara com Leonardo. Quero cada detalhe: se houve brecha, se a assinatura é válida, se existe falha no processo. Essa garota vai se arrepender do dia em que cruzou meu caminho. Enquanto isso,
Ana Clara, cada vez mais ousada, já estará arquitetando como usar o título de Senhora Reutemann em seu favor. Andará pela cidade com ar altivo, falando em alto e bom som sobre seu novo sobrenome, enquanto pensa em formas de arrancar dinheiro da sogra. A guerra ficará escancarada. Celina notará a tensão entre Odete e Ana Clara, mas não entenderá a raiz da briga. Heleninha, por sua vez, começará a desconfiar que a amiga esconde algo e passará a questioná-la. "Você não me contou tudo, contou?" dirá em uma reunião do AA. Odete, fingindo calma, planejará um movimento ainda mais cruel: usar a própria fragilidade de Leonardo para tentar anular a união. Se preciso for, declaro essa garota culpada de crime. Casar-se com um homem incapaz de consentir é fraude, e fraude eu não perdoo. Ana Clara, no entanto, seguirá firme lançando uma ameaça final. "Se a senhora ousar me atacar, eu conto para todo mundo onde o Leonardo está escondido, inclusive para a imprensa. Aí sim a senhora perde o controle de vez." A troca de olhares será de ódio puro. Duas mulheres determinadas a destruir uma a outra. E assim ficará marcado o início da guerra declarada entre Odete Reutemann e Ana Clara. Um embate que promete abalar a estrutura dos Almeida Reutemann e transformar cada encontro em um espetáculo de intrigas, tapas e chantagens. Maria de Fátima terá um novo baque devastador. Depois de ser deixada de lado por César, que decide assumir de vez um envolvimento com Odete Reutemann, a jovem verá o mundo desabar sobre seus pés. A sensação de derrota ficará ainda mais insuportável quando descobrir que Olavo, o único que parecia ser seu confidente, também nutre um desejo ardente pela bilionária. Tudo começará quando Fátima, transtornada, for até o apartamento de Olavo para desabafar. Ela chegará nervosa, andando de um lado para o outro, repetindo as mesmas frases como se tentasse processar o que aconteceu. "Eu tô até agora sem acreditar, Olavo, te juro. Você precisava ver a cara do César. Ele olhou bem nos meus olhos e disse com a maior calma do mundo que estava apaixonado pela Odete", soltará, com a voz embargada entre choro e fúria. Olavo, em vez de oferecer consolo, mostrará sua visão particular da situação. Ele dará uma risada debochada, quase irônica, e responderá sem pudores: "Mas também, Fatinha, vamos combinar, né? A Odete pode ser mais velha, mas é bem gostosa. Não é qualquer um que resistiria." A filha de Raquel, indignada, arregalará os olhos. "Sério que você tá falando isso pra mim agora? Logo agora que eu tô no fundo do poço?" Olavo, sem medir as consequências, continuará: "Ué, eu só tô sendo sincero. Se fosse comigo, eu iria ali, com certeza, sem pensar duas vezes." A declaração cairá como uma bomba para Fátima, que não esconderá a revolta. "Realmente, tudo que eu não precisava ouvir agora era você me dizer que a Odete é gostosa, Olavo. Será que todo mundo resolveu me humilhar de uma vez só?" Ela se jogará no sofá, tapando o rosto com as mãos completamente arrasada. Olavo, vendo a reação, ainda tentará suavizar, mas sem esconder o interesse que já deixou escapar. "Calma, pinga-fogo, não precisa desse drama todo. Não é o fim do mundo. E, convenhamos, você também sabe jogar o seu charme, só que dessa vez perdeu o jogo." A insistência de Fátima em saber quando tudo começou ficará evidente. "Quando foi que começou essa palhaçada do César com a Odete? Você sabia e não me contou, né? Fala logo." Olavo levantará os ombros fingindo inocência. "Ih, não sei não. Pra ser sincero, eu nem imaginava. Essas coisas eles escondem bem." Ela retrucará com amargura: "Essa sua sinceridade não convence ninguém. Você sabe muito mais do que está dizendo." No meio da discussão, Olavo terá uma ideia ousada e quase cruel para tentar levantar o moral e a conta bancária da amiga. "Sabe o que a gente podia fazer? Uns videozinhos. Nada demais, coisa suave. Você dançando, mostrando o que tem de melhor. Vende muito, Fatinha.
Tem site que paga uma grana preta por esse tipo de conteúdo. A megera reagirá furiosa, sentindo-se desrespeitada. Nem pensar, Olavo. Tá louco? Eu não vou me rebaixar a esse ponto. Além do mais, eu tô grávida do César. Vocês não enxergam isso? Será que ninguém nessa cidade tem mãe, não teve irmã, não sabe respeitar uma mulher grávida? O clima entre os dois ficará pesado, e Fátima, em desespero, levantará a voz. Parece que eu tô amaldiçoada. Primeiro eu descubro que a Odete me roubou o César, e agora você, que deveria estar do meu lado, tá aí, babando por ela também. Olavo, sem jeito, ainda tentará desconversar. Ah, Fatinha, não é bem assim. Eu só falei o que qualquer homem falaria. A Odete tem um certo charme, um poder, e você sabe, né? Dinheiro também conta. Quem não gostaria de ter uma mulher daquelas na cama? O olhar de Fátima será de puro ódio, quase como se quisesse avançar nele. Você é igual a todos os outros. Não passa de mais um que se curva diante daquela bruxa. Eu odeio a Odete. Odeio. A cena se prolongará com Fátima cada vez mais descontrolada, andando em círculos, puxando os cabelos, enquanto Olavo observa com uma mistura de pena e fascínio. Ele não conseguirá esconder um sorriso de canto de boca, como se estivesse se divertindo com a fúria dela. Você devia usar isso a seu favor, Fatinha. Essa raiva toda, esse fogo. Se canalizasse bem, você ia longe. Do jeito certo ia virar uma estrela. Provocará ele. Mas a jovem, ainda em choque com a ideia de perder tudo para Odete, retrucará com uma mistura de orgulho ferido e lágrimas contidas. Eu não quero ser estrela de nada, Olavo. Eu quero o que é meu por direito. Quero o César, quero a vida que eu mereço, e não vou deixar que a Odete me roube mais nada. A tensão seguirá crescendo, com Olavo tentando argumentar que ela precisa encontrar outra saída, enquanto Fátima insiste em repetir que a milionária arruinou sua vida. E no meio dessa briga carregada de ressentimento, um novo detalhe virá à tona, deixando claro que o desejo de Olavo por Odete não é apenas uma provocação. É real e pode mudar o rumo da guerra silenciosa que começa a se formar em torno da poderosa empresária. Cada vez mais fora de si, não conseguirá esconder o impacto das palavras de Olavo. A ideia de que até mesmo ele, um aliado improvável, estaria disposto a se deitar com Odete será como um soco no estômago. Ela começará a andar de um lado para o outro, como uma fera enjaulada, batendo os pés, rangendo os dentes, repetindo frases para si mesma. Não é possível, não é possível. Primeiro o César, agora o Olavo. Essa mulher vai me destruir se eu não fizer nada. Olavo, meio divertido, meio provocador, acenderá um cigarro sem dar a mínima para o estado emocional da moça. Você se estressa demais, Fatinha. A Odete sabe se cuidar, sabe se impor, e isso deixa qualquer homem curioso. Eu só disse o que todo mundo pensa. Se César caiu, eu cairia também. E olha, eu iria feliz da vida. Você não presta, Olavo! Gritará Fátima, jogando uma almofada nele. Vai lá então, se joga nos braços dela, vê se eu ligo. Mas sua voz sairá embargada, denunciando a dor de quem está vendo todos os planos ruírem. Enquanto isso, em outra parte da cidade, César e Odete viverão um momento íntimo. A bilionária estará em seu luxuoso quarto, brindando com champanhe, e César a beijará com ardor. Você não tem ideia do que significa para mim estar aqui, Odete. Eu me sinto poderoso só de estar ao seu lado. A empresária sorrirá com sarcasmo. E é exatamente por isso que você está comigo, César. Eu não me envolvo com fracos. Eu moldo vencedores. Essa cena paralela mostrará o quanto Fátima já perdeu espaço na vida de César. Ele não apenas escolheu Odete, mas também se rendeu ao magnetismo da megera, que parece controlar todos os seus movimentos. De volta ao apartamento de Olavo, Fátima cairá no choro, algo raro para ela, que sempre prefere atacar a se mostrar vulnerável. Eu dei tudo de mim. Eu engravidei daquele homem, Olavo.
E ele me larga assim como se eu fosse um lixo. E agora você que eu achei que podia confiar, me diz que faria o mesmo que ele? Olavo, incomodado pelo choro, tentará disfarçar. Ei, não fica assim, pinga-fogo. Eu não disse que quero abandonar você. Só falei a verdade. E cá entre nós, você também não é flor que se cheire. Sempre jogou, sempre enganou. Qual é a surpresa agora que alguém jogou melhor do que você? Essa fala cairá como veneno em Fátima, que se levantará num salto, os olhos faiscando de ódio. Você vai engolir cada palavra, Olavo. Eu não vou deixar que a Odete continue roubando tudo de mim. Se ela pensa que vai me humilhar, está muito enganada. Eu vou acabar com ela, custe o que custar. Nesse instante, Olavo arregalará os olhos, percebendo que mexeu num ponto sem volta. Calma, Fatinha, não se precipita. Essa mulher é perigosa. Se você enfrentar Odete, pode acabar morta. Maria de Fátima desmascara Odete Reutemann e revela pacto para Afonso. Depois de ser humilhada por Odete e ainda assistir a poderosa empresária se aproximar de César, Maria de Fátima vai tomar uma decisão inesperada: procurar Afonso e abrir o jogo sobre um pacto secreto que fez com Odete antes de subir ao altar. A confissão da vilã deixará o empresário chocado e provocará uma ruptura irreversível entre mãe e filho. Tudo começa após mais uma derrota de Fátima dentro da mansão. Odete não perde a chance de jogar na cara da nora que ela nunca passará de uma aventureira. Irritada e com o ego ferido, a megera se isola em seu quarto, recordando cada humilhação. A lembrança da última discussão é dolorosa. Odete deixou claro que agora prefere César como aliado, descartando Fátima como se fosse uma peça usada em um tabuleiro de xadrez. É nesse momento que a vilã decide que chegou a hora de virar o jogo. Com um olhar carregado de ódio, ela sussurra para si mesma: se ela acha que pode me descartar assim, vai aprender que ninguém pisa em Maria de Fátima sem pagar caro. E vou usar o próprio filho dela contra ela. No dia seguinte, Fátima aparece de surpresa no escritório de Afonso. O clima é tenso. Ele não esconde a desconfiança, mas a vilã insiste em conversar. Preciso falar com você, Afonso. É sério. É sobre a sua mãe. Ele cruza os braços, impaciente. Minha mãe? Você quer me colocar contra ela de novo? Já basta o que aconteceu entre nós. Fátima respira fundo e começa a revelar. Desde o primeiro dia em que eu pisei naquela mansão, Odete sabia exatamente o que eu queria. Não pense que fui eu quem bolou tudo sozinha. Ela me usou. Ela me incentivou a ficar com você, a conquistar seu coração. Até a separação de você e Solange. Foi ela quem armou. Afonso arregala os olhos incrédulo. O quê? Maria de Fátima continua, agora mais firme, como se cada palavra fosse uma arma contra Odete. Foi ideia dela eu chegar mais cedo no campeonato de xadrez para me aproximar de você. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a malhar na sua academia só para esbarrar em você. Nada aconteceu por acaso, Afonso. Sua mãe planejou cada detalhe. Ele tenta se manter calmo, mas a voz falha. Você está dizendo que minha mãe, que a Odete manipulou tudo? Exatamente, dispara Fátima. E não parou por aí. A separação da Raquel e do Ivan também teve o dedo dela. Foi Odete quem espalhou aquela foto da Heleninha bêbada só para destruir a autoestima da própria filha. Afonso fica em choque, lembrando das inúmeras discussões que já teve com a mãe sobre moral e valores. As peças começam a se encaixar. Mas desconfiado, ele encara Fátima. E por que está me dizendo tudo isso agora? Por que só resolveu abrir a boca depois de tanto tempo? Fátima não hesita. Porque agora chegou a minha vez de me vingar. César me rejeitou para ficar com ela. Eu perdi tudo por causa da sua mãe e agora quero que ela perca também. O empresário fecha o semblante. Então é isso. Você não está arrependida de nada. Só quer se vingar. A vingança é o único jeito de sobreviver com gente como a Odete, Afonso. Você devia saber disso melhor do que ninguém. Ele, porém, dá um passo atrás. Não, Fátima.
Você pode me contar o que for, mas não pense que vou me aliar a você. O que você fez comigo não dá para esquecer. A revelação, no entanto, não sai da cabeça dele. No mesmo dia, Afonso procura Odete para tirar satisfações. A cena é carregada de tensão. Ele entra no escritório da mãe sem bater, e ela, surpresa, fecha a pasta de documentos que analisava. O que significa essa falta de educação? Significa que eu finalmente abri os olhos, mãe, grita Afonso. Eu sei de tudo. Sei do pacto que você fez com a Fátima. Sei que você armou para me separar da Solange. Sei que você destruiu a vida da Heleninha só para manter o seu poder. Odete se mantém fria, mas a mão treme levemente ao apoiar-se na mesa. Essa garota, ela te envenenou contra mim. Não, mãe. Foi você mesma quem fez isso. Você sempre achou que podia manipular a vida de todo mundo como se fosse uma partida de xadrez. Mas acabou, Odete. Comigo, acabou. Na frente de Celina, que escuta parte da discussão assustada, Afonso toma uma decisão radical. Estou me desligando da TCA, vou vender todas as minhas ações. Não quero mais nada que me prenda a você. Odete perde a postura e grita. Você não pode fazer isso. Você é meu filho. Você carrega meu sangue. Mas Afonso rebate, firme. Prefiro não carregar nada do que continuar sendo marionete sua. A fala choca Celina, que tenta intervir. Mas Afonso já sai determinado, deixando Odete descontrolada e Fátima na mira da poderosa. Odete, furiosa, chama a nora para uma conversa à parte. O olhar da empresária é gélido, calculista. Você acha que é esperta, não é, Maria de Fátima? Mas ninguém passa por cima de mim. Ninguém. Fátima, tentando disfarçar o medo, ergue o queixo. O jogo virou, Odete. Agora é você quem vai sentir o gosto da derrota. A empresária dá um sorriso irônico. Veremos. Enquanto o clima ferve na mansão, César saboreia sua aproximação com Odete. Ele percebe que a empresária, pela primeira vez, o enxerga como alguém além de um aliado de negócios. Você sabe, César, eu admiro homens que não se contentam em ser coadjuvantes. Ele sorri vaidoso, e eu admiro mulheres que sabem reconhecer isso. Mas por trás do charme, César sabe que está entrando em terreno perigoso. Ele conhece a fúria de Maria de Fátima e desconfia que a vilã não ficará de braços cruzados. Do outro lado da trama, Raquel recebe a notícia da ruptura entre Afonso e Odete. A empresária, que já enfrentou todas as humilhações possíveis da megera, vê nisso uma luz de esperança. Em conversa com Ivan, deixa claro. Talvez agora ele entenda o que é viver longe da sombra da mãe. Talvez agora o Afonso consiga finalmente enxergar a verdade. Ivan, cauteloso, responde. Não subestime a Odete. Ela sempre dá um jeito de virar a mesa. As revelações sobre a foto que arruinou sua reputação voltam a assombrar Heleninha. Ao ouvir de Afonso que foi a própria mãe quem espalhou a imagem dela embriagada, a moça entra em desespero. Então foi ela. Sempre foi ela. Eu me culpei todos esses anos. E era a minha mãe que queria me destruir. Celina tenta acalmar, mas a dor é grande demais. Heleninha sente-se mais uma vez esmagada pela crueldade de Odete. Celina, por sua vez, é jogada contra a parede. De um lado, o Afonso em franca rebeldia contra a mãe. Do outro, Odete exigindo lealdade absoluta. Em prantos, Celina desabafa sozinha. Meu Deus! Essa família vai se destruir inteira! Isolada em seu quarto, Odete anda de um lado para o outro como uma leoa ferida. O golpe de Fátima e a ruptura com Afonso mexem com seu orgulho. A poderosa não admite perder o controle. Eles pensam que me derrotaram, mas ninguém derrota Odete Reutemann. Ninguém! Ela já começa a arquitetar uma contra-ofensiva. Um plano frio, calculado, que promete transformar a vida de Maria de Fátima em um verdadeiro inferno. Enquanto isso, Maria de Fátima saboreia a vingança. Na sua cabeça, finalmente conseguiu dar um cheque-mate na sogra. Mas logo começará a perceber que mexeu com a pessoa errada.
Telefones misteriosos, encontros suspeitos e aliados inesperados começam a cercar a vilã. Se a Odete pensa que pode me derrubar, vai ter que lutar muito, desafia Fátima diante do espelho. Mas no fundo, a insegurança começa a crescer. Decidido, Afonso inicia os trâmites para vender suas ações da TCA. Ele avisa: quero me livrar de tudo que tenha o nome Reutemann. Não quero mais ser lembrado como filho da Odete. A atitude causa choque no mercado e deixa a Odete ainda mais enfurecida. A empresária sente o império escapar por entre os dedos, ao mesmo tempo em que César se aproveita da brecha para ganhar espaço. Com Afonso fora de casa, Heleninha em colapso, Raquel atenta e Maria de Fátima sob mira, Odete Reutemann prepara o próximo movimento. A guerra pelo poder atinge um novo patamar. Heleninha dará um passo inesperado que promete mexer profundamente com o público e com os rumos da trama. Depois de tanto sofrimento, de recaídas dolorosas e das feridas abertas por um passado de dependência e desilusões, a filha de Odete Reutemann vai surpreender a todos ao se reaproximar de um homem que um dia já ocupou seu coração, Renato. A transformação da personagem será nítida. Livre das sombras que a atormentavam, Heleninha reencontrará forças na pintura, na arte e em um novo projeto que nasce carregado de simbolismo, sua própria galeria de arte. O espaço, sofisticado e ao mesmo tempo intimista, representará não apenas a retomada de sua carreira, mas também um grito de independência contra o domínio sufocante da mãe, Odete. Renato será um dos primeiros convidados a visitar a galeria. Assim que entrar no espaço, o empresário ficará impressionado com o ambiente, decorado com quadros modernos, algumas obras inéditas de Heleninha e peças de jovens artistas que ela começa a apoiar. Essa galeria é uma aquisição que vai marcar sua vida. É o começo de uma nova fase, Heleninha. Você não faz ideia do quanto isso é importante, dirá Renato, sincero, tocado com a mudança da amiga. Emocionada, Heleninha se lembrará de Leonardo, o irmão que tanto acreditou em seu talento. Foi ele quem sempre me dizia: vai ter a sua galeria, assume esse compromisso. No fundo, ele estava certo. Eu só precisei de tempo e coragem, confessará ela, com a voz embargada. A lembrança de Leonardo criará um silêncio respeitoso entre os dois, que logo será quebrado por uma troca de sorrisos cúmplices. E é nesse instante que a chama do passado começará a reacender. O encontro ganhará contornos mais íntimos quando ambos passarem a recordar o romance secreto que viveram anos atrás. Heleninha, em tom nostálgico, admitirá: eu adorava fazer as coisas escondidas da minha família. Era como se, por algumas horas, eu fosse livre de todos os julgamentos. Renato rirá, lembrando-se dos encontros às escondidas, das longas conversas que terminavam em beijos roubados. Mas ele não perderá a chance de provocar. Você já pensou como seria repetir um dia? Relembrar aquelas loucuras que só a gente entendia? Lançará ele, com um olhar carregado de malícia. Heleninha ficará sem resposta imediata. Mas o rubor em suas bochechas e o brilho em seus olhos denunciarão que aquela provocação não passou despercebida. A tensão será palpável. Diferente da jovem frágil de outrora, Heleninha agora estará mais confiante, decidida a reconstruir sua vida sem depender das muletas do passado. O público verá uma personagem amadurecida, sóbria, pintando novamente e principalmente cuidando do patrimônio herdado, algo que antes delegava cegamente à mãe, Odete. Esse novo posicionamento trará choques inevitáveis com Odete Reutemann, que não aceitará facilmente ver a filha ganhando voz e autonomia. Odete tentará, em cenas carregadas de tensão, minimizar a conquista de Heleninha. Galeria de arte? Uma bobagem! Você nunca soube administrar nem a própria vida, que dirá uma empresa. Vai acabar falindo, como sempre, disparará com seu veneno característico. Mas dessa vez, Heleninha não se deixará abalar. Ela responderá firme, surpreendendo até mesmo Renato. Prefiro falir tentando, mãe, do que continuar vivendo à sombra da senhora. Essa galeria é minha.
E é só o começo. A cada novo encontro, Renato e Heleninha deixarão escapar sinais de que algo maior está prestes a florescer. As conversas, antes formais, ganharão tons de cumplicidade, com risadas fáceis, toques sutis e olhares que se prolongam mais do que deveriam. Num jantar organizado para celebrar a abertura da galeria, Renato puxará a Heleninha para dançar. O momento parecerá simples, mas o clima será arrebatador. Os dois trocarão confidências. Você não sabe como é bom te ver assim, de pé, sorrindo, dona do seu destino, dirá Renato com ternura. E você não imagina como é bom ter alguém que acredita em mim sem esperar nada em troca, responderá ela, visivelmente emocionada. O clima falará mais alto. O público verá um beijo inesperado, roubado no meio da pista de dança, marcando a volta de um romance que parecia enterrado. Apesar do novo fôlego, Heleninha ainda será assombrada pelo passado. Em algumas cenas intensas, ela se recordará das recaídas, das crises, dos momentos em que Renato a viu em sua pior fase. A dúvida a corroerá. Será que ele a olha agora com desejo ou com piedade? Renato, por sua vez, também terá seus dilemas. Ele sabe que reabrir essa história significa enfrentar a fúria de Odete, que jamais aprovaria a relação, além de lidar com o peso da desconfiança da sociedade. Mas ainda assim, ele se mostrará disposto a correr o risco. A gente já errou tanto, Heleninha. Quem sabe não é a hora de acertar? Dirá ele em uma conversa reveladora, deixando claro que não pretende recuar. A notícia da reaproximação cairá como uma bomba dentro da família Reutemann. Odete ficará furiosa, considerando Renato indigno da filha. Ela acusará o empresário de querer se aproveitar do momento de fragilidade de Heleninha para lucrar com a galeria. Celina, por outro lado, se mostrará dividida. Em alguns momentos parecerá acreditar na sinceridade de Renato. A incerteza e os julgamentos externos colocarão ainda mais pressão sobre Heleninha. Todos verão Heleninha diante de uma encruzilhada emocional. Ao mesmo tempo em que o romance com Renato reacende velhas memórias e desperta novas esperanças, ela sente o peso de tudo o que isso significa. Enfrentar Odete Reutemann não é pouca coisa, e Heleninha sabe que a mãe fará de tudo para sabotar sua felicidade. Mesmo assim, Heleninha começará a deixar claro que não voltará atrás. Em uma conversa sincera com Renato, ela afirmará: eu já perdi tanto tempo da minha vida com medo da minha mãe, com medo do julgamento dos outros. Agora não. Se eu tiver que escolher entre agradar a Odete e ser feliz, eu escolho a minha felicidade. Renato ficará emocionado com a declaração e reforçará seu apoio. Eu estive ao seu lado no pior momento. E vou estar agora também. Se a gente tiver coragem de enfrentar juntos, nada vai nos parar. Ao descobrir oficialmente que a filha está retomando a relação com Renato, Odete explodirá em fúria. A vilã não poupará palavras. Você é uma tola, Heleninha. Esse homem não te ama. Ele só quer se aproveitar de você, da sua fragilidade, do seu dinheiro. Você vai acabar sozinha, ridícula como sempre. Heleninha, no entanto, não se deixará calar. Em uma das cenas mais fortes dessa virada, ela enfrentará a mãe de frente, sem baixar os olhos. Eu já estive sozinha, mãe. E foi exatamente aí que descobri que posso me reerguer. O que eu não vou mais ser é sua marionete. A senhora não manda mais na minha vida. O embate entre mãe e filha ganhará tons de guerra aberta, com Odete prometendo que não descansará até afastar Renato da família. Enquanto isso, Heleninha e Renato decidirão assumir o romance de forma clara. Durante um evento na galeria, na frente de jornalistas, empresários e até mesmo de membros da família Reutemann, os dois trocarão um beijo apaixonado. O gesto simbólico será recebido com choque, reprovação de alguns, aplausos de outros. Para Heleninha, será o momento definitivo de libertação. Um ato público que simboliza sua nova postura. Não se esconder mais. A relação, no entanto,
estará longe de ser um conto de fadas. Heleninha finalmente mostrará que não é mais apenas a filha frágil de Odette Reutemann. Ela se tornará símbolo de resistência, de uma mulher que enfrentou seus demônios, sobreviveu à tirania da própria mãe e encontrou forças para recomeçar. E ao lado de Renato, esse recomeço ganhará um sabor inesperado, misturando passado e futuro, amor e desafio, em uma história que promete incendiar a reta final da novela.